Oi, pessoal! Essa noite a gente vai conversar com a doutora Ruth. Tô super animada. Ruth, vamos esperar ela entrar aqui com a gente. O que a gente vai falar? Vai falar de densidade muscular, fazer uma boa alimentação. Oi, Ruth! Tudo bem? Bem-vinda! Vamos entrar aqui com a gente. Ok, só um pouquinho. Isso aí, pessoal. Eu até queria conversar com vocês sobre como é que a gente faz para ter motivação, né? Ruth, aqui, ela vai entrar com a gente. Vamos lá. Olá, bem-vinda. Tudo bem com você, querida? É isso aí, a gente vai falar sobre motivação também, sobre alimentação, sobre nutrição. Vamos estar conversando aqui. Eu estava falando hoje no meu Stories, eu fiz de propósito para dar um comecinho assim para nossa conversa, que tá tudo dentro de nós, né? Tá tudo dentro de nós, o começar. Para começar, oi, Nene, oi, Lúcia, Fernando tá aqui também. Gente, eu tô tão longe da câmera, eu vou ficar mais pertinho de vocês aqui. Barulheira, Eliane, Gilmar, tudo bem, pessoal? Então, estamos aqui conversando hoje. O assunto é nutrição, né? E eu estava falando da motivação, assim, só para concluir, que para começar um exercício físico, para começar a cuidar de si mesmo, o importante é começar. Daí a vontade vem, tipo, põe a roupa de treino. Eu tô de roupa de treino, gente, ó. Tô de roupa de treino aqui hoje, tá? E vou falar para vocês que eu fiz o abdominal de manhã, sim, porque o meu abdominal é sagrado de manhã, é um estilo de vida, né? Mas eu ainda não fiz a ginástica que eu queria. Eu tô procurando aqui a solicitação da Ruth e eu não tô achando. A Ruth tá aqui e tô vendo ela, né? E só que eu não tô conseguindo encontrar ela para ela entrar. Então é isso, gente. Para começar a fazer ginástica, coloca já logo a roupa de ginástica e já se organiza para começar. Quando começa, vem a vontade e quando, durante que você está fazendo, você se sente bem. Mesma coisa, uma dieta, um controle alimentar, né? É do mesmo jeito. Então, eu aceitei a Ruth, eu não sei o que está acontecendo, que ela não está conseguindo entrar. Eu acho que eu vou pedir para ela fazer a live e eu vou entrar na live dela. Ruth, a gente não está conseguindo aqui. Vamos ver. Olha só. Leide, a Carla, né? Tá todo mundo aqui com a gente hoje. Eu vou baixar aqui um pouquinho. Tá confuso, né, pessoal? Porque eu não tô conseguindo. Oi, o Henrico, a Carla, a Leide. Tá aqui, ó, a Nene. Gente, vou começar o assunto sobre a densidade muscular. Densidade muscular é importante a gente manter para quê? Para não emagrecer e ficar com aquela cara envelhecida, né? Eu já tentei vários tipos de dieta, muitos, muitos, muitos. Eu, na realidade, Ruth, a solicitação, querida, desculpa, eu vi que você me mandou, só que não abriu nada, achei agora. Vamos lá falar de densidade muscular. Bem-vinda! Boa Olá, minha noite! querida. Faz parte, quem sabe faz ao vivo, né, Ruth? Gente, fui eu que não conseguia encontrar aqui a solicitação dela e aceitar. Mas tá aqui, bem-vinda, Ruth, essa noite, essa tarde no Brasil, né, juntas, Sim. para a gente falar um assunto super interessante, que é o assunto da densidade muscular, que a gente estava, nossa, que tem tudo a ver com o dia a dia da nossa profissão.
Antes de mais nada, eu queria que vocês conhecessem, a gente está no meu perfil, que vocês conhecessem a Ruth. Ruth, conta pra gente o que que você faz, tua profissão, tua formação, me conta um pouquinho. Aham. Então, meu nome é Ruth Duarte, tenho 40 anos, sou nutricionista clínica e a minha ênfase, né, na área de atuação clínica é em saúde gastrointestinal, em gastroenterologia funcional e emagrecimento com base na reeducação alimentar, que é um dos pilares, né, da vida saudável. Muito bem, eu conheço a Ruth e a gente está em contato, trocando figurinhas, porque lidar com pessoas é uma maravilha, é uma coisa que a gente tem em comum, o prazer e todo o amor, né, pela nutrição e por lidar com pessoas. E esse assunto de alimentação, de como a gente se nutre, é também uma forma de amor próprio. Então, tá tudo conectado, tá tudo conectado. E essa noite eu vou me apresentar também, que eu tô no perfil da Ruth, eu sou coach, sou health coach, e meu nome é Daiane Mateus, eu moro na Itália há 10 anos, e eu tô nesse mundo maravilhoso, aprendendo todos os dias. Tenho mais de 150 alunos. Nosso programa, que eu vou conversar depois, comentar um pouquinho, é um programa de emagrecimento, mas mais que tudo, você também pode definir, e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui, que é a densidade muscular, né? Então, eu trabalho com as pessoas nesse sentido, para elas emagrecerem ou definirem, depende do seu objetivo, mas mantendo a densidade muscular. Vamos falar disso essa noite, né, Ruth? Sim, exatamente, né? Como nós já tínhamos conversado um pouquinho brevemente, né, Dai? Nessa vida Sim. corrida a gente nem teve tempo, né, de fazer muitos ajustes ou de ensaiar, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, né, com o objetivo de levar mais saúde, que é o nosso propósito de vida, né? De levar mais saúde para as pessoas, sempre o foco na saúde, no bem-estar, né? Eu sempre costumo falar, né, que nós somos, a minha área de atuação e da tua é muito semelhante, porque nós somos educadoras, vamos dizer assim, de hábitos saudáveis, né? Então, nós vivemos isso que é o nosso estilo de vida, aquilo que a gente se dedicou através da busca de conhecimento e que a gente entrega isso, como estamos fazendo aqui agora, né? Para as pessoas, para alcançar mais pessoas, para tornar, eu digo, um mundo mais saudável, uma sociedade mais saudável, né? Então, nosso trabalho é mudar, né? Realmente trabalhar nessa mudança de hábitos saudáveis, na construção, porque é uma construção, vamos dizer assim, diária. Quando se fala de mudar hábitos, né, Dai? É É algo que é verdade. construído no dia a dia, né? Com muita dedicação, vamos dizer assim. É, eu vi até uma vinheta, acho que foi ontem ou hoje, que eu disse, nossa, tudo a ver. Era uma pessoa que estava tentando carregar assim um carrinho cheio de tijolos. E ela via que ela não conseguia mover aqueles tijolos todos, mas ela tinha um objetivo de construir alguma coisa, né? Então ela precisava mover aqueles tijolos. E ela pegou e moveu um, e depois moveu o outro, e depois moveu o outro, e conseguiu estar chegando no objetivo dela. Então, é um tijolinho do nosso castelo todos os dias que a gente constrói com os hábitos, porque é constância, é disciplina. Como, por exemplo, o uso do colágeno. O colágeno é uma proteína, tem que ser todos os dias, né? O hábito da hidratação é sempre, todos os dias nós precisamos de 70% de água no nosso corpo, né? Então, se a gente quer evitar reter líquido, vamos beber água todos os dias. E eu falo também, porque a gente fala muito de saúde, mas a saúde, a consequência é, assim, óbvio, muito bem-estar, mas também beleza física, porque vem de dentro para fora. Então, é uma coisa assim, para estar 365 dias bem, em forma, na melhor versão, a gente tem que levar a sério, vamos dizer 350.
né? Então, é todos os dias praticamente, e é com prazer. Então, como a gente tem muito prazer nisso, e a gente encontrou a chavezinha para ligar em queima, para manter a densidade muscular, a gente vem aqui dividir com vocês, porque é uma coisa muito boa. É, proteína, doutora, vamos falar um pouquinho de proteína, do que ela traz de benefícios para a gente. Então, fazendo uma analogia, nós estamos aqui em plena harmonia no fluxo, né, Dai? Né, nesse fluxo aqui do compartilhar, né? Então, fazendo analogia com a fala que você disse aí dos tijolinhos, né? A gente pensa assim, a nossa casa, o nosso corpo como uma casa, vamos dizer assim, né? Sim, O nosso corpo é uma casa com vários tijolinhos, né, muito bem organizados. E se a gente for olhar essa casa biológica aqui, esse amontoadinho de células, né, muito bem organizadas, qual um dos principais elementos, né, como você já começou falando, para sim, manter essa casa bem, essas células, né, bem organizadas? A água, em primeiro lugar, né, que é o elemento fundamental da vida, como você disse, né? Mais de 70, 80% do nosso corpo, das nossas células, são compostas por água, que é o principal elemento, sim. né? É muito importante. Então, começar o dia, se a gente falando aqui em ganho de massa muscular, na manutenção da massa muscular para quem já está com um aporte muscular legal, ou para quem busca, né, aumentar o ganho de massa, a hidratação é o passo número um, vamos dizer assim, né? Para esse primeiro, para essa construção dessa casa física, né? E daí falando de proteínas, né? Quando a gente fala de células, a principal fonte, vamos dizer assim, de macronutrientes, né, é a proteína. É a proteína que constrói, que é um elemento, né, construtor, que a gente diz na nutrição, né? A proteína, ela tem função construtora. Então, reparadora também, renovadora, né? Para as nossas células se regenerarem, se multiplicarem, a gente precisa do quê? Da proteína adequada, né? Nem muita nem pouca, vamos dizer assim, mas do aporte adequado de proteína Exato. para o teu corpo, né, Dai? Eu falo para as minhas alunas, desculpa aqui, pessoal, que eu vou ficar mais pertinho de vocês. Eu falo para as minhas alunas que elas às vezes se preocupam, Dai, mas será que eu vou comer muita proteína? Não vai ser muito. O nosso corpo, ele não consegue comer mais proteína do que ele deve. Chega um momento que a pessoa, realmente o organismo dela freia ela não sente fome, ela tem fica muito saciada. Então, não precisa se preocupar com isso, porque as dietas que a gente propõe na nossa profissão são dietas equilibradas. A gente chama atenção para a proteína como um aliado para realmente reforçar células do tecido, dos músculos e para a saciedade, né? A questão assim, a pessoa, ela às vezes sente aquela fomezinha de noite, antes de dormir, não sabe o que está querendo comer. Falta de nutriente, falta de Isso. micro e macronutriente, né? Ó, eu ia dizer aqui pro pessoal, tá? Aqui a Lídia, a Elisa, gente, manda coraçãozinho para as pessoas no Instagram que dirigem todo esse mecanismo de comunicação, mostrarem nosso conteúdo como conteúdo interessante, um conteúdo de valor, né? E a gente está aqui para falar um pouquinho da teoria, mas a gente está aqui também para mostrar como colocar em prática o uso da proteína na quantidade adequada, obviamente, para cada caso. Isso a gente conversa no privado com as pessoas, elas podem clicar no link na nossa bio, elas podem nos chamar no direct, tanto a Ruth quanto eu, a gente esclarece para vocês com a maior boa vontade os detalhes, né? E aí a gente pode estar também tratando de um acompanhamento no privado específico para cada objetivo. Mas, no geral, a gente vai falar um pouquinho do como, né, Ruth, para o pessoal
podendo utilizar nossa live já amanhã, que é segunda-feira, que é o Dia Internacional da Dieta. Exatamente, com Quantas, certeza. quantas vezes no dia temos que comer, Ruth? Então, daí depende muito, assim, no mínimo 3 vezes ao dia, vamos falar assim, no mínimo nas principais refeições, que é o café da manhã, almoço e jantar. Isso 3 vezes por dia é o mínimo, né? De É, que você deve fracionar. e a gente E não o que está falando só da proteína animal, né, Ruth? Não, até porque o que que é interessante? A gente manter esse equilíbrio também com a ingestão de proteínas vegetais, até para melhorar a nossa digestibilidade, pensando assim, né? A gente sabe, né, na nutrição que as proteínas de origem animal, elas têm um valor biológico maior, né? Mas a gente consegue equilibrar isso muito bem, ingerindo, por exemplo, outras fontes, né, de proteína vegetal como as leguminosas, né, os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, né, A as própria soja, oleaginosas, né? soja. Nossa, soja é um dos alimentos, né, com alto valor biológico de proteína, é um dos alimentos que mais tem proteína, na verdade, né? É Então é uma super fonte de fácil de digestão, assim, dentro do. Eu digo, ela tem o tempo certo, a soja, porque eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, como uma pessoa que teve que tirar a vesícula, já uma questão hereditária de doença, né? De pedras na vesícula, eu tive que tirar. Então, a dificuldade de digerir é muito grande. A soja, eu devo comer várias vezes no dia. O meu programa também é a gente come várias vezes no dia para não entrar naquele modo caverna, né? Mas a soja consigo digerir no tempo certo, porque ela deixa mais lenta a absorção no sangue para evitar o pico de índice glicêmico, ao mesmo tempo que eu, que já tenho dificuldade, mas mesmo melhor ainda a pessoa que não tenha dificuldade, né? É super fácil de digerir a soja mesmo. Eu fico impressionada como a minha vida melhorou depois que eu comecei a usar proteína vegetal também. Eu não tinha esse conhecimento, porque a gente estuda, a gente tenta se informar, né, Ruth? A Ruth é especialista, é nutricionista, mas as pessoas, a gente tem muito acesso à informação e fica com dúvida. Mas e para mim, o que que eu aplico? Uhum. E tudo o que que parte, né, Dai? Como você disse, do teu estado fisiológico, que é muito particular, né? Então, tem pessoas que digerem muito bem uma proteína animal e tem outras que, em contrapartida, têm uma digestão mais lenta, né? Tem algum problema ali com a sua vesícula, com a produção de enzimas, de ácido clorídrico, né? Que não libera ali a quantidade de sais biliares, de enzimas e suco gástrico para fazer a digestão, por exemplo, de uma proteína de origem animal. Então, a proteína vegetal para esse indivíduo é excelente, porque, como você disse, é uma proteína que ela é de melhor digestão, né? Digere mais fácil, tem bastante fibras, que já promove também essa saciedade, tem um valor biológico proteico altíssimo e pouca gordura, diferente da proteína de origem animal, por exemplo, uma carne vermelha que tem muita gordura, né? Então ela tem muitas vantagens, vamos dizer assim. É verdade. A gente pode fazer ela, a gente encontra ela também através de substitutos de refeição, que são uma espécie de farinha de soja mais científica, mais a nutrição, assim, de alta densidade nutricional, né? E faz bolinhos. Eu fiz um bolinho hoje, gente, que é uma delícia. Foi com o leite de soja. Leite de soja, vou mostrar para vocês aqui. Esse eu ainda não recheei, eu fiz ontem um. Posso parar de falar de. Quem é que não gosta de comer, né? Não tirei ainda da forminha. Mas assim, ó, leite de soja, substituto de refeição. É, eu fiz dois, né? Então eu jantei hoje um, vou tomar um café da manhã, amanhã outro. Mas como a Ruth dizia, cada pessoa tem o seu protocolo, né? Cada pessoa tem a sua necessidade individual, que isso aí cada organismo tem uma necessidade individual e um tempo de resposta também individual.
mas a proteína, ela realmente é importante estar sendo combinada nas refeições, né, Ruth? Com certeza. Já começando, eu sempre oriento, né, para os pacientes começarem ingestão proteica já logo na primeira refeição do dia, que é lá o café da manhã, no de jejum, né? Vamos dizer assim, É já verdade. começa ingerindo ali uma fonte proteica, que pode ser um suplemento proteico, por exemplo, combinado ali com o iogurte, né? Fazer um mousse ali, um suplemento proteico com iogurte que fica bem delicioso, com a Sim, fruta, com a fibra. É combinar, na verdade, a proteína, porque o que que acontece, né, Dai? Daí falando de emagrecimento, que está relacionado, né, com ganho de peso, obesidade, né? Então, sim, normalmente as pessoas acabam ganhando peso porque tem esse desequilíbrio na ingestão dos macronutrientes e micronutrientes, né? Então, falando de exatamente. macro, por exemplo, às vezes eu começo o café da manhã comendo só carboidratos, por exemplo, né? Então, e principalmente só carboidrato simples, né? Que faz as pessoas engordarem, É o que a que é gente o estava grande falando, é problema. verdade, loucura, né? Então, assim, ó, equilibrar, que daí entra a nutrição, né? Entra essa organização da rotina alimentar, que é equilibrar nessa primeira refeição do dia uma porção, e daí adequada às tuas necessidades de fonte proteica, junto com fibras, junto com carboidratos, junto com uma gordura boa. É trazer esse equilíbrio, essa harmonia na alimentação, sabe? É Daí, verdade. exatamente. Daí o indivíduo já começa o dia ali, o primeiro período do dia, bem nutrido, né, com as suas necessidades para aquele primeiro período atendidas. Então, aquela nutrição que ele fez ali no primeiro momento do dia, dificilmente uma hora depois ele vai estar com fome. Ele vai sentir fome talvez daqui 3 horas, que já é o momento correto de fazer uma pequenina Perfeito. refeição, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho para falar para as pessoas sobre a queima da gordura e a queima do músculo, né? A Ruth estava falando, quebrou o jejum intermitente, começou o de jejum já com a proteína. Depois de 3 horas, vai sentir a fome no tempo natural, 3 horas e meia. O que que acontece, gente, com quem fica mais que 3 horas e meia, 4 horas, longos períodos? Ai, coach, eu como pouco. Ai, doutor, eu como pouco e eu engordo. A gente tem uma memória biológica onde, no tempo das cavernas, se eu ficasse presa numa caverna, o que eu precisava reservar no meu organismo era gordura para me salvaguardar, para eu ter vida, né? E que a caloria é a energia, é a vida. Então, ela está em todos os alimentos, rica de nutrientes, pobre de nutrientes, mas a gordura, para o meu organismo, é uma fonte de salvaguardar a minha vida. Eu não estou me movendo, eu sou sedentário, eu como sei lá quando, meu corpo nem sabe quando é que a Daiane vai comer de novo. Ele reserva gordura e ele, na realidade, com aqueles longos períodos sem comer, ele precisa queimar alguma coisa, né? Que energia, que é vida. O que ele queima? Músculo. O músculo queima 5 vezes mais rápido que a gordura. Então, gente, ai, coach, como pouco, eu não sei por que que eu engordo ou eu não emagreço. Porque come pouco. Comer é vida, gente. Vamos comer com prazer. Vamos combinar os macronutrientes, como dizia a doutora Ruth, e vamos reprogramar esse metabolismo para queima de gordura como fonte de energia, não para reservar ele. Então a gente quer fazer tudo menos reservar gordura. Então, comer o lanchinho ali entre 3 horas e meia do café da manhã é uma forma de manter o metabolismo sempre ligado no modo queima, né, doutora? Exato. Exatamente, Dai, perfeita fala, assim, ó, e é bem nesse sentido, porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né, e que bom que é assim, né, então o corpo, ele dá vários sinais pra gente, né, quando algo não está bem, né, um dos sinais são a dor, né, por exemplo, a dor, ela tá conversando conosco, é como o corpo falasse assim, ei, tem algo muito errado aqui. Olha, né, olha para mim com mais atenção que você não está prestando atenção correta, né? A fome também é um outro mecanismo que sinaliza para a gente quando a gente está com o corpo desinflamado, né, Dai? Quando o nosso corpo não está intoxicado, quando o nosso corpo não está inflamado, e quando a gente aprende a ouvir o nosso corpo,
sabe? A gente começa a perceber quando o corpo realmente aquele momento de comer, que não existe, na verdade, assim, ó, uma regra básica de dizer, ai, tem que comer a cada 3 horas. É utilizado essa regra, vamos dizer assim, como uma estratégia para fornecer todos os aportes, né, de uma forma bem distribuída e não sobrecarregar o organismo. Por exemplo, se a pessoa faz só 2 refeições por dia, por exemplo, muitas vezes ela acaba sobrecarregando o seu aparelho digestivo, o seu trato digestivo, né, o seu intestino para digerir, para metabolizar tudo aquilo. Então, pequenas porções ao longo do dia faz com que você não fique pesado, não sobrecarrega aqui o teu estômago com superprodução de ácidos, tu se sente mais bem disposta para fazer as tuas coisas e tu consegue manter essa distribuição, por exemplo, de proteína, né? Se tu começa ingerindo proteína lá na primeira refeição do dia, o teu corpo já recebeu aquele nutriente para começar ali, por exemplo, se tu vai treinar 2 ou 3 horas depois. Não adianta comer ali o shake só antes, por exemplo, um shake, que é o que muita gente faz, né? Só antes do treino. Ele já tem que começar a pensar que a sua ingestão de proteína, que essa proteína já tem que estar disponível para o teu músculo usar, Meia né? metabolizada ali já. Já disponível, já que você já tem ingerido lá na primeira refeição e que ao longo do dia vai sendo distribuído isso, sabe? Perfeito, bem observado. Eu queria pegar um gancho no que tu falou ali da saúde do intestino também, porque eu adoro esse assunto. Ah, Então, sim. o que que é o intestino? É um segundo cérebro, né? Então, ele está muito envolvido nas nossas emoções e a gente, para ter uma saúde, quando a gente tem uma saúde no intestino nosso, a gente absorve melhor os nutrientes, porque é ali que eles vêm absorvidos. Então, essa questão de comer várias vezes no dia, não sobrecarregar ele, é fundamental. Tem vários outros aspectos que a gente trabalha junto para ele estar criando um hábito intestinal, o nosso organismo, né, da forma que tem que ser, da forma correta, não somente um trânsito intestinal, mas um hábito intestinal. As pessoas dizem, ai, coach, como eu faço para perder a barriga? Eu quero só perder a barriga. Gente, é que nem um lixinho orgânico da cozinha, tem que tirar todo dia, senão não consegue perder a barriga. E aí, como é que faz? Faz o que o especialista recomenda, segue o protocolo, né? Eu vi um story teu super legal, onde tu dizia, gente, segue o que está sendo dito, né? Que realmente, assim, depois eu digo para os meus alunos, depois da tua mãe, sou eu que quero mais teu bem. Depois de você mesmo e da tua mãe, sou eu que quero mais teu bem. Então, Com olha, segue o certeza. que eu estou te dizendo, porque a gente está, às vezes, não está ainda conseguindo escutar o nosso organismo. Será que eu tenho fome? Será que eu não tenho? Eu me acostumei a beber pouca água, eu me acostumei a comer poucas vezes no dia, eu não consigo escutar o meu organismo, que na realidade grita de noite com a fome do não sei o quê. Então, se a gente combinou conforme o teu protocolo de comer aquelas horas ali, não pode pular lanche, Exatamente. né? Eu falo assim, eu faço sempre story, estou no pé dos alunos, não pode pular lanche, porque realmente é uma engrenagemzinha, tira um dentinho daquele engrenagemzinha do relógio, não funciona. Então, é importante mesmo distribuir a ingestão de proteína, né, nas várias refeições no dia, 5, 6, 4, depende do teu dia, depende do teu jejum intermitente, depende de que fase do protocolo você tá, se você quer definir só o teu corpo, se você quer secar a barriga, isso aí a minha vida inteira eu fiz dieta, doutora, e não sabia o que fazer direito. Então, eu tentava de tudo. Quem não tentou já vários tipos de dieta e às vezes até perdeu a esperança? Depois que eu comecei um equilíbrio onde não era low carb, não era hiperproteica, era equilibrada, né? Harmonia e o equilíbrio são coisas que, quando você tem disciplina e constância, cola na gente. E aí tudo flui legal.
E parte da alimentação, parte da ingestão dos macronutrientes corretos, micros também. É, entrando no detalhe, gente, entre em contato com a Ruth no Instagram dela, entre em contato comigo e a gente vai estar esclarecendo para cada protocolo a melhor forma de estar trabalhando, né, no seu se conhecer, no conhecer o seu corpo e aí poder estar seguindo os sinais que eles te dão. Porque eu digo por mim que como eu tinha uma relação chata com a minha barriga, eu engordava e emagrecia muito, sabe? Então, estava sempre no efeito ioiô. Chegou um momento que eu não tinha mais a percepção corporal da minha barriga. Eu comecei a fazer um tratamento de hipopressivo, comecei a sentir a minha barriga de novo, sabe? Ter realmente a consciência corporal. Então, quando a gente não está tendo a consciência corporal ou conseguindo escutar as mensagens do organismo, está confusa, procura um profissional. Exatamente, porque a gente nós estudamos isso, né, Dá? Então a gente tem esse olhar, né, bem profundo do corpo humano, né, de fazer avaliação física, é avaliação física, é avaliação nutricional, é avaliação metabólica, né, de como que está aquele metabolismo ali, e ajustar a alimentação, que a gente fala que é tudo muito personalizado, né, de É acordo com a verdade. rotina, né? Como eu sempre falo, parte do princípio, em primeiro lugar, né? Todas as orientações que os profissionais passam, né? É sempre pensando, como você disse, na saúde, na recuperação da saúde, né? Na busca do peso saudável, né? Que parte de um corpo saudável, tu manter né, esse peso ajustado de acordo com o teu biotipo, de acordo com a tua idade, né? Então, é todo um trabalho que é feito pensando sempre no bem-estar e na saúde do paciente, né? Então, quando a gente orienta, né? Ah, para você é mais interessante fazer um jejum, algum período, alguns dias da semana, ou né, fazer ali uma certa restrição calórica, ou aumentar o aporte proteico. Tudo isso é pensado para o objetivo pretendido, né? De acordo com o estado nutricional, que é muito particular. Às vezes as pessoas me perguntam assim como se fosse uma lista de um catálogo, lista de preço. Não, tem avaliação corporal, a análise corporal gratuita, clicando no link da minha bio lá, você pode fazer análise corporal gratuita e saber o percentual de gordura. Eu queria saber, Ruth, você tá aonde? Onde é que você atende? Me Eu conta. atendo em Joinville, Santa Catarina, Brasil, bem no sul, né, aqui do Brasil, na tua cidade, né, Dai? Passa o Na endereço tua aqui pra cidade gente também. natal. Na tua cidade natal, atendo aqui no centro, bem pertinho aqui do Shopping Miller, que é um ponto de referência, né, para a maioria das pessoas aqui, o joinvilense conhecem. Daí eu atendo numa clínica, tenho um consultório clínico, onde eu faço os atendimentos presenciais e faço atendimento daí para o mundo todo online. Né, que essa pandemia veio para abrir essas possibilidades, né? Então também faço atendimento online, que hoje é tão prático, né? É E verdade. presencial. Aham. É verdade. A gente está perto das pessoas e esse é o trabalho que a Ruth e que eu fazemos. A gente, olha, é uma pandemia a obesidade no mundo, né, Ruth? E a gente tem que se unir porque é, não basta a pessoa sozinha, ela não consegue chegar a lugar nenhum. Então ela precisa pegar na mão de alguém e seguir o caminho de mudança de hábitos, melhoria, né, da rotina, da saúde. E é para isso que a gente está aqui também divulgando o nosso trabalho, divulgando as proteínas, como podem estar ajudando, né, na densidade muscular. E o que a gente pode estar fazendo para vocês, né, é estar disponível para o atendimento no privado. Isso aí, a gente tem todo um programa de alimentação, onde a gente pode estar usando das proteínas vegetais. A Ruth, ela vai fazer um acompanhamento individual, eu também. Então, gente, tiverem mais dúvidas sobre doutora, mas e eu?
né? E no meu caso, porque assim, muita gente procura no Google, ai, jejum intermitente, começa do nada. Não dá, né, Ruth, para começar do nada, assim, a parar de comer e não saber como abrir um jejum intermitente. Tem tantos assuntos interessantes que, para cada organismo, uma estratégia. Não é tão generalizado assim que dá para procurar no Google. Nunca é, né, Dai? Nunca é generalizada. Quando a gente trabalha com pessoas, né, e principalmente quando a gente é responsável por cuidar da saúde da pessoa, então a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente prescreve uma suplementação, quando a gente prescreve uma dieta para um paciente, é uma responsabilidade que a gente tem, né, sobre a saúde daquela pessoa ali. Então não é Nossa, que nada. interessante que tu falou de suplementação, porque tem gente que acha que comer suplemento é comer todas as refeições de suplementos. Não, gente, por favor. Ou então comprar qualquer marca de suplemento, acha que que um whey é substituto de refeição. Não, gente, por favor, dá tudo errado. Você pode usar o suplemento para tantos objetivos diferentes, né, Ruth? Com certeza, combinar, como eu falei para você, né? O que que o nosso corpo precisa? De nutriente, de comida de verdade, vamos dizer assim. A suplementação, ela vem para quê? Para complementar Complementar. ou para dar um aporte para aquilo que muitas vezes a tua dieta não, que você não consegue atender na tua dieta. Né? Então, tem pessoas que não conseguem comer a quantidade de proteína, de carnes, de legumes na sua alimentação. Então, entra o suplemento como uma estratégia para dar esse aporte, esse suplemento para atingir as necessidades, né? É, Então, é tem pessoas verdade. que que não conseguem, por exemplo, ai, não consigo comer ovo de manhã, não gosto de coisa salgada de manhã, gosto de coisa doce. A suplementação ali, por exemplo, com whey, né? Uma fórmula já batidinha com uma fruta, com um iogurte, que tem a proteína ali na forma doce, vamos dizer assim, a pessoa já aceita melhor, né? Sim, Então, sim. ou como você falou, num bolinho, num pãozinho, que vai utilizar aquela suplementação ali numa outra forma de preparo e que vai estar fornecendo essa quantidade de proteína também, E né? saber o que usar como quantidade, assim, tipo, o whey é legal, mas é melhor ele no lanche, né, do que numa refeição. Como você falou, batidinho, às vezes põe aqui, às vezes põe iogurte natural. Tem tantas coisas gostosas que dá para fazer. Ah, mas isso eu como de almoço, isso eu como de lanche? Depende do teu dia a dia, porque existem os blocos que a gente pode trocar de lugar. Existe o que seria perfeito e existe o que tu consegue seguir. E como tem que ser prazeroso, a gente ajusta e tem flexibilidade de trazer mudança sim, porque qualquer coisa de diferente deve ser feito para querer ter um resultado diferente do que o atual. Mas não trocar a vida da pessoa de cabeça para baixo. Então, o que tu está acostumado a comer de manhã? Ah, é pão? Então faz um pão proteico alguns dias da semana. Quantos quilos você quer reduzir? Ah, eu quero só ganhar massa, né? Então isso aí cada assunto, cada pessoa é um indivíduo muito especial que deve ser tratado sim, como único. Então não existe passar uma receitinha e a pessoa seguir cegamente, porque ela aguenta uma semana. Se aquilo ela não se sentir se encontrando, não se sentir equilibrada e com harmonia, ela também não vai seguir. Então, prefiro doce de manhã, né? Faz então uma receitinha com substituto de refeição. Prefiro salgado, gosto de comer o ovo, não gosto. Mas ter a proteína nessas refeições, a gente ajuda a colocar elas de formas criativas, né? Proteína não é só carne e ovo. Exatamente. Como você disse, entra na modalidade de uma panqueca proteica, de um shake proteico, um pãozinho, um bolinho, né? Um mousse ali com iogurte, com uma fibra, que fica delicioso, dá água na boca, né?
fica super delicioso e que já vem naquela estratégia de começar o dia ali com essa ingestão de proteína que pode ser feita, e daí vem a nutrição, né? E esse suporte nutricional para dar essas opções, para não ficar aquela dieta monótona, né, Dai? Aquela coisa de tomar só shake ou só o pão francês com manteiga, aquela coisa simples que as pessoas fazem, né? Então, tu ter uma variedade ali na tua rotina alimentar com várias opções, várias formas de preparo, e que a gente faz, né, Dai, de fornecer os e-books de receitas para os pacientes Sim. aprenderem a fazer as suas preparações saudáveis, né? Então, É isso é muito verdade. importante. Gente, precisando do e-book, querendo concorrer ao e-book, ele é grátis. Pode contatar no direct a Ruth, ela vai estar fornecendo para vocês também um e-book de receitas fit, né? Só informar qual é o teu nome completo, a cidade e o teu e-mail, que aí a gente envia o e-book de receitas fit. E vamos mantendo contato aqui. Essa noite a gente trouxe de tarde no Brasil, de noite aqui na Itália, né? A gente trouxe o assunto da proteína, mas tem muitos, muitos assuntos importantes, como as fibras, que eu sou apaixonada, a própria água, que a gente conversa um pouquinho, o jejum intermitente. Então, gente, se vocês quiserem conversar mais especificamente com a gente sobre algum assunto, escreve agora essas mensagens da galera, eu tô dando oi aqui pra gente, tô reconhecendo, ó, a Carmo, a Grazi, Jean, olha aqui, tá todo mundo, a Valéria, a Jeane, oi Jeane, bem-vinda ao meu perfil. Então, gente, se vocês quiserem conversar algum assunto específico, escreve depois nos comentários, sugere que a gente volta a conversar sobre isso, assim, aberto, ao vivo, porque é muita informação interessante. A gente tem o maior prazer de dividir o que a gente conhece, né? E trazer assim como conhecimento geral. Depois, precisando de alguma coisa no específico, pode contatar também. Com certeza. E daí, pensando no emagrecimento, né? Que é o nosso foco aqui, emagrecimento, né? E ganho de massa muscular. Então, qual seria aí o primeiro passo, né? Para o emagrecimento, vamos dizer assim, né? E como você disse, tem muitas pessoas que estão com hábitos pouco saudáveis e de repente do nada, sem nenhuma orientação profissional, pensam, ai, agora eu vou fazer uma dieta, vou emagrecer, querem emagrecer a todo custo, sem passar por sem ter o conhecimento. Então, como eu falei lá no início, o nosso propósito de vida e profissional é educar as pessoas. Então, a partir do momento que a pessoa aprende, vamos dizer assim, que é isso que a gente faz, transferir o nosso conhecimento ali para o paciente, né? Então, a gente transfere e fala para o para o cliente, para o aluno, né? Como que seria um modelo de alimentação saudável para aquela pessoa ali que atende às suas necessidades nutricionais e que vai alcançar esse objetivo pretendido, se for o emagrecimento ou se for o ganho de massa. Mas para isso, né, em primeiro lugar, parte do que? Dessa reeducação, dessa educação alimentar, né? De reeducar a pessoa a construir esses hábitos, a saber, né? Como que eu faço um café da manhã que contempla, como eu falei hoje de manhã, né, que contempla as fibras, as gorduras, as proteínas, né, um alimento termogênico, um alimento detox, né? Então, a pessoa, em primeiro lugar, antes de ela querer emagrecer, ela tem que aprender a base da coisa, né? Que é aprender a comer certinho, vamos dizer assim. Aprender a Sim, comer dúvidas não certinho. faltam, dúvidas não faltam. Ai, o que que eu como antes de malhar? Eu como antes de malhar? Não como? Quanto tempo eu Isso, fico sem comer? Eu faço jejum? Eu não faço? Gente, conhecimento a gente não, a gente só tem valor quando a gente compartilha. Então, com o maior prazer, né, Ruth? com certeza. E daí pensando assim em emagrecimento, né, Dai? O que parte desse princípio de organizar então essa rotina de alimentação, ajustando a ingestão calórica. Por quê? Por que as pessoas engordam? Porque estão ingerindo excessivamente muitas calorias.
e alimentos pobres, né, muito com uma densidade calórica muito alta e com baixo Densidade valor nutricional. nutricional é baixa, exato. Uhum. Uma dieta que a gente fala pobre nutricionalmente, né? Com uma alta densidade calórica e pobre nutricionalmente, muitas vezes levando o indivíduo até deficiências nutricionais, a prejuízos, né, fisiológicos. Então, por isso que é interessante, em primeiro lugar, quando você pensa assim, ó, precisa, né, tomar a consciência, ok, precisa emagrecer, procure um profissional especializado, alguém que entende, que estudou, que vai passar as orientações certinho para você, pensando em primeiro lugar, sempre na tua saúde. Porque o que, que eu recebo, né, Dai, lá no consultório, né? Muitas vezes vem a pessoa e eu pergunto, qual é o objetivo da consulta? Qual foi o motivo que te trouxe aqui? Ah, é o emagrecimento, eu quero emagrecer, estou muito acima do peso, ok. A gente vai fazer os exames, eu verifico lá como que é a sua digestão, como que está o teu intestino, né, como que está o teu fígado. A gente verifica ali várias desordens fisiológicas, né? A pessoa está intoxicada, a pessoa está com inflamação, às vezes com parâmetros nutricionais que a gente utiliza nos exames, né? A pessoa está super inflamada. O que, que a gente tem que começar a primeira coisa que eu falo, né? Desinflamando, desintoxicando. Antes de pensar assim, ah, vou colocar você já numa dieta com restrição calórica. Não. Primeira coisa, vamos te nutrir, vamos te desinflamar, vamos te hidratar, vamos te desintoxicar. Exatamente isso, exatamente isso. Como que a pessoa quer emagrecer, né, Dai? Se ela tá toda inflamada, como que ela quer emagrecer 2 quilos por semana se ela tá toda inflamada? Né? Só a ingestão correta de água já melhora a retenção hídrica, né? Só troca de alimentos, substituindo alimentos por, tipo, escolhendo alimentos com baixo índice glicêmico, onde o açúcar que está escondido em tanta coisa inflama, aquilo dá uma desintoxicação, uma desinflamação com a água, com a escolha correta dos alimentos com baixo índice glicêmico. E aí a pessoa, o emagrecer vem naturalmente como uma consequência dela estar primeiro se habituando às escolhas certas e depois, conforme a sua necessidade, eu digo para muitas alunas, eu tenho o protocolo que eu vejo que elas deveriam estar o cálculo, né, do déficit calórico que elas têm que fazer para atingir o objetivo, mas essa primeira fase de calma, se tu tem mais fome, vamos conversar, vamos aumentar uma refeição no dia equilibrada, ou vamos adicionar alguma coisa de ali aqui de saudável, de fibra, para tu ter um pouco mais de saciedade. Então, cada uma pessoa tem que primeiro, realmente, como você falou, entrar nos trilhos, né? Depois pode correr rápido. Se está na direção certa, a velocidade não é o mais importante. Vai chegar lá. Então, Exatamente, é igual o carro, né, Dai? Se a gente pensar assim, no nosso corpo, outra analogia, a gente fez a analogia da casa e agora a gente faz a analogia do carro, né? E se a gente pensar assim, ó, que o nosso corpo é um veículo biológico, né? Então a gente pensa assim, como que eu quero correr rápido se esse meu carro biológico aqui tá todo desengonçado, vamos dizer assim, né? Precisa de reparos. Então, primeiro eu tenho que fazer todos os reparos, limpar todos esses filtros, né? Por exemplo, o fígado é um filtro, o intestino é um filtro, os rins são filtros. Então, a gente limpa primeiro todos os filtros, o nosso sangue, considerando como se fosse um óleo de um motor, né? Então, deixando esse sangue purificando, limpo, aham, sim. limpando, fazendo esse detox, essa limpeza desse teu veículo biológico, para ele receber todos esses nutrientes que a gente fornece ali na dieta. Daí sim, o corpo tá com os reparos todos em dia, tá tudo bonito. Entra para um outro, como você disse, é um outro nível daí da nutrição, que é o emagrecimento, né? Que vai acontecer Esse, essa analogia com o carro é maravilhosa. Porque eu penso assim, né? A gente o carro, nosso corpo é o nosso carro, o nosso veículo que nos move, que nos transporta, né? Então eu posso escolher andar num Fiat 47 ou numa Ferrari. Por que que eu Uhum. não vou escolher andar num carrão?
né? Então, Exatamente. por que eu não vou escolher estar na minha melhor versão de saúde física, realmente todo de funcionamento do organismo? Por quê? Né? Tá ali capengando. E levar, é bem isso, né, Dai? É levar o nosso corpo e a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, eu digo assim, né? Levar a nossa qualidade de vida para um outro patamar, né? Vamos dizer assim, a gente coloca a nossa qualidade de vida para um outro nível, Flui as sabe? coisas, flui. Quando tu acorda, tu tem o teu Sim, momento, faz a tua leitura, faz a tua meditação, começa com os teus chás de hidratação, prepara com amor teu café da manhã. Ah, é muito corrida a minha vida. Prepara no fim de semana, deixa pronto o café da manhã, mas faz o teu momento. É, todos os minutos a gente tá são um presente, uma oportunidade, né? Então a gente tem que estar vivendo em plenitude. Essa harmonia, esse equilíbrio traz um fluxo na nossa vida de eu brinco, saio na rua, todo sinaleiro está aberto. Modo de dizer, mas é uma questão que realmente tudo flui, né, gente? Olha, eu vou encerrar essa live porque o Instagram vai derrubar a gente daqui a alguns minutinhos. E eu queria só que vocês soubessem que a gente está muito disponível para estar abordando mais aprofundando alguns assuntos que vocês tenham interesse. A gente pode vir a voltar a conversar aqui com o maior prazer, porque o conhecimento, né, gente, o valor dele é quando a gente compartilha mesmo. com certeza. Muito obrigada, Dai, pelo convite. Com certeza essa foi a primeira de muitas, né? Tem muita coisa boa vindo aí pela frente e obrigada pela participação de todos. Ai, obrigada, pessoal. Um abraço e obrigada, Ruth. Amei estar aqui com você. E com certeza em breve a gente vai estar conversando de novo, porque tem muito assunto interessante e tem muita gente para a gente ajudar nesse mundo a ter mais qualidade de vida. E nós temos o maior prazer em dividir o que a gente sabe. E tudo isso é fruto de que a gente teve acesso à informação, usou, se sentiu bem, pôde ajudar pessoas. E aí abre o leque assim virtual também pela internet para estar aqui com vocês e pegar um na mão do outro e não soltar. Tá, Gratidão, minha Joia? querida. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Um beijo.